É que se a frustração fosse uma imagem, vamos pensar assim, uma imagem, eu acho que ela seria uma batida muito estrondosa entre duas coisas bem grandes. Uma delas é o nosso desejo. Veja o desejo como um carro que carrega em cima a realidade projetada. A gente desejou e a gente criou na mente o mundo que vai vir depois dessa realização. Nosso desejo bem grande. E a gente se projeta nele, né? É o destino ideal, sabe como? E aí, com velocidade, com peso, esse carro encontra violentamente um muro. O limite. O nosso limite. Um limite acontecido na vida, imposto pelo universo, sei lá, impedindo a passagem desse carro. Aí essa batida bem ruidosa nos machuca bastante, né? Esse tipo de machucado a gente experimenta várias vezes na vida. Quando a gente é criança é mais permitido chorar, fazer birra, pelo menos até que apareça um adulto para te dizer que aquela choradeira é bem inconveniente. Mas quando a gente é adulto, a birra é bem menos tolerada socialmente. E aí a rejeição social faz esse machucado ficar ainda mais dolorido. E na solidão, porque as pessoas não toleram, né, a birra, com o machucado, depois dessa batida, com aquela dor latejante, a gente olha em torno e reconhece um lugar. Um lugar onde essa batida nos levou. Bom, esse lugar se chama frustração. Mas esse lugar ele não é criado só também pela lamentação, né? Acho que a lamentação, na verdade, é como se fosse o vazamento de uma substância interna que a gente fica produzindo, e que é um resultado, né, do machucado, se ele não for tratado. E acho que essa substância interna também tem um nome que a gente chama de ruminação. E daí, se a gente pudesse fazer algum tipo de análise química, psíquica dessa substância que está aí, né, revirando dentro do cérebro, para que a gente pudesse entender quais são esses elementos que formam essa substância, então acho que a gente encontraria alguns reagentes, né? Primeiro, a incapacidade, que é essa certeza, essa certeza obtusa, reafirmada da incapacidade. É como se fosse uma voz interna que fica repetindo incessantemente, né? Tá vendo? Você não é capaz. Não sei o que você insiste em fazer isso. Por que você está aqui ainda? Nossa, né? que imagem boa. Exatamente isso. É uma substância viscosa produzida por esse machucado, desse choque. E aí esse primeiro reagente é a incapacidade. É a conclusão imediata de que, nossa, eu não sou capaz. Mas tem muitos outros, porque daí a gente identifica a comparação, que coloca a gente em perspectiva, olhando para os outros, para a grama do vizinho, para o resultado das outras pessoas, nesse momento do machucado, que é muito ruim. E aí essa substância vai ficando mais grossa. Eu olhando para o outro com o meu resultado ruim, e aí esse lugar da comparação vai gerar uma outra reação, que é a da vergonha. Se não deu certo, e eu digo que eu sou incapaz, e eu me comparo com o outro, eu gero a vergonha, com uma vozinha interna desse visco lamacento dizendo para mim, e agora? Todo mundo vai ver que eu falhei. Só que não fica só aí também. Porque esse reagente químico, esse visco, esses pensamentos que vão um engatando no outro, acabam chegando em outro pensamento, que é o da catastrofização. E aí eu repito para mim, se não deu certo dessa vez, é sinal de que não vai dar certo nunca. E parece uma sentença definitiva, né?
Esses que a gente levantou agora são talvez os mais fortes, o que daria para identificar como os reagentes principais, só que tem outros que estão ali orbitando também essa substância, essa situação toda, né? Você tem uma sensação de que você tinha que ter controle sobre as coisas. Mas eu fiz tudo certo, não era para ter acontecido isso, não era para ter sido desse jeito. E aí esse reagente, né, provoca uma reação nessa mistura aí, dá uma sensação de injustiça, né? Uma explicação de, eu fiz tudo isso certo, eu fiz tudo, não fui recompensado, eu deveria ter sido recompensado, eu deveria ter acontecido do jeito que eu previ, do jeito que eu queria controlar, do jeito que eu quis. E aí emenda outro pensamento nessa substância viscosa da ruminação, o pensamento da culpa. Gente, como eu identifico isso em mim. Aí a culpa é terrível porque ela sentencializa ainda mais, né? Eu estraguei tudo, tá vendo? Eu sempre faço isso. Que culmina no sentimento de impotência. Então, já não tem mais nada que eu possa fazer. E essa substância viscosa, escura, nociva, corrosiva, formada por todos esses pensamentos e reagentes, ela termina gerando um movimento de espiral. Né? Imagina, é uma reação química que vai para esse lugar, necessariamente. Uma espiral descendo, com esse tipo de líquido. Sabe quando o líquido vai descer no ralo? E aí ele vai levando a energia da pessoa cada vez mais para baixo. Vai sugando as capacidades, as potências. E se ele não for interrompido, ele pode chegar num lugar de transtorno. O lugar da depressão, por exemplo. E a depressão vai levar à paralisia de uma iniciativa profissional e até à atrofia da expressão. Na verdade, pode ser o inverso até. Pode ser que a depressão não tenha acontecido. Mas só o fato de você ficar paralisado, interromper o teu movimento profissional de desenvolvimento de expressão, vai ali na frente gerar, de repente, o arrependimento, que é um outro elemento dessa substância. Quanto mais você enraiza, né, essas crenças que estão surgindo com essa quantidade de reagentes, mais chance você tem justamente de acreditar que isso é verdade e te levar realmente para uma depressão. E é para falar desse lugar, né, de como encontrar formas de sair desse ralo que a gente quer trazer esse nosso episódio de hoje. Como a gente vai criar antídotos para essa substância tóxica que a gente está falando, chamada ruminação. E a gente trouxe esse episódio, então, com coisas e com pistas que a gente acha bem importante trazer para vocês. Com ferramentas, inclusive. Porque se a gente se conecta às ferramentas certas, de entusiasmo, da energia vital, aí você vai se conectar com a fonte criativa universal e a potência da autoexpressão. Isso é para todo mundo. Desde que a gente nomeie essa substância e se valha dessas ferramentas. Oi, eu sou o Alex. Oi, eu sou a Marcele. Esse aqui é o lugar mais quentinho do Você de Bem com a Câmera. É um lugar que a gente criou para o acolhimento, para o diálogo, sobre o que nos atravessa quando o assunto é expressão e comunicação. A gente acredita que todas as pessoas são criativas, que todas as pessoas podem desenvolver o seu carisma a seu modo. Ou seja, todas as pessoas são pessoas comunicadoras. Então, se comunicar com criatividade e liberdade é algo importante para você, puxa uma cadeira que o papo vai começar. A frustração pega todo mundo, me pegou N vezes. Porque o motor da vida é o desejo. E ele nos põe em movimento para correr atrás de coisas
e de pessoas e também de desenvolver habilidades. É muito desejável desejar, é saudável. Mas como que a gente faz para alcançar todos os desejos? Isso é virtualmente muito difícil mesmo. E aí a gente vai esbarrar inúmeras vezes na vida na danada da frustração, que também é uma coisa natural. Só que quando ela nos pega num momento mais fragilizado, ela pode fazer uma visita um pouco mais demorada. E às vezes ela nos empurra para essa ruminação tóxica, para essa substância corrosiva da ruminação. Na minha vida, eu fiz grandes movimentos para ganhar espaços como atriz. Eu fui para bem longe da minha cidade. E aí o meu primeiro voo foi para o Rio de Janeiro. Morei alguns anos no Rio. Depois eu fui morar no Recife, antes de ir morar também em São Paulo. Sempre cavando oportunidades como atriz. E as oportunidades foram inúmeras. Eu estudei em escolas bem relevantes para a área da atuação. Estudei na Cal, no Rio de Janeiro, na SP, em São Paulo. Fiz um monte de espetáculo. Nossa, alguns muito caros para mim. Fiz participação em filmes, fiz muita publicidade. Tô contando tudo isso porque, apesar de ter trabalhado bastante, aconteceram os testes frustrados, os tempos de espera sem nenhum trabalho. Isso é bem normal no mundo dos atores. Mas houve um momento onde a frustração pegou mais forte. Exatamente porque o meu ambiente externo estava muito difícil também. Eu tinha precisado voltar para Curitiba depois de uma separação dolorosa e de ter esgotado as minhas economias. A minha família é de Curitiba e nesse momento, com meu filho, então eu fui morar na casa da minha mãe. E depois que você fica um tempo fora da casa dos pais, voltar para a casa da minha mãe foi como um carimbo de incapacidade, de derrota até. Bom, eu estava realmente tensa, porque precisava dar conta das demandas de uma criança, das minhas, naturalmente. E aqui em Curitiba eu não tinha nenhum contato profissional, nenhum network. A cidade, ela é menor proporcionalmente, observando os grandes centros, né? Pensando em oportunidade mesmo para os atores. E aí os grupos de teatro daqui, que se arriscam mais tempo na cena, eles acabam ficando bem fechados. Algumas pessoas falam de panelinha, mas é que, na verdade, é um movimento meio natural. Resultado de uma cidade que consome muito pouco esse tipo de atividade cultural. Como outros mercados, tipo televisão, aqui nem existe, a minha tensão era realmente grande. Eu não queria desistir da minha atividade como artista. Aí surgiu uma oportunidade. Depois de um tempo, claro. Já estava me virando com as coisas, eu já estava morando na minha própria casa. Aliás, eu já tinha começado o relacionamento com o Alex. Aí eu soube que o Teatro Guaíra, que é o maior centro de apresentações daqui, ia fazer uma seleção para um espetáculo. O cachê era bom, durante um bom tempo também. Não era só isso, era a oportunidade de apresentar a minha arte para a classe artística daqui. Gente, eu desejei muito fazer parte daquele elenco. Aí eu parti fazer a minha preparação. Bom, como o tema do episódio é frustração, você pode imaginar o resultado desse teste, né? Então, eu não fui selecionada. Mas esse momento não foi o que me derrubou para o lugar mais doloroso da frustração. É que no ano seguinte, essa audição aconteceu de novo. E dessa vez era com um diretor de teatro de um grupo que eu sempre admirei muito. O Grupo Galpão, de Minas Gerais. Aí a minha expectativa aumentou também. Olha como é que a gente vai medindo o lugar da frustração. Eu já vinha de um tempo desejando, a expectativa cresceu, as contas estavam pedindo ainda mais aquele cachê naquele momento. A gente estava muito pertinho ali de acontecer
a pandemia até, bom, eu idealizei, eu fiz planos. Esse carro do desejo estava grande. Outros eventos da minha vida também tinham me deixado mais suscetível a algumas crises de ansiedade. Aí eu me inscrevi no teste. E de novo, não fui feliz. E aí, agora sim, o lugar da frustração se instalou, derrubando tudo dentro de mim. A confiança, a autoestima, até o senso de pertencimento a esse lugar, que apesar de ser o lugar onde eu nasci, Curitiba, né, eu acabei ficando com a sensação de que a cidade me odiava. É claro que todas essas sensações e pensamentos relativas a esse evento estavam superestimadas. Eram muitos elementos contribuindo para esse momento de frustração. E o problema maior se instalou por falta de recursos para lidar com a ruminação. Eu quis muito trazer essa história para a gente refletir juntos sobre como que a gente se mantém firme, apesar desses ventos fortes, desses vales da vida. Como é que a gente resgata a nossa força? Porque das poucas certezas que a gente pode ter na vida, uma delas é a de que somente nos mantendo em movimento, fazendo novas tentativas, é que a gente vai ter a oportunidade de ser vitorioso, que é buscando em novos lugares, tentando novos modelos de comunicação, que a gente vai desenvolver essa voz que realmente encanta. Porque ela não é só feita do marketing. O marketing é a embalagem, a casca. Talvez a estrutura do negócio, da tua oferta, mas a tua comunicação é o teu canal de conexão. Isso é mais forte. E essa comunicação que encanta é a força da autoexpressão, que só ganha espaço quando a gente vence algumas barreiras internas. E uma dessas barreiras é o nosso ego, nos dizendo que fazemos nossa comunicação só pela gente mesmo, só pelos nossos desejos, ou só pelo nosso projeto, nosso negócio. Mas quando a gente entende que a nossa comunicação está a serviço de uma coisa maior, que é só quando a gente vence essas barreiras, que essa coisa maior ganha espaço junto com a nossa expressão. Aí a gente entende que existe um porquê com P maiúsculo. Aí, na certeza de uma consciência coletiva que ganha força quando a nossa expressão se revela, que a gente entende que nada acontece por acaso, nem as frustrações. Aliás, as frustrações são oportunidades que nos conectam com outros seres humanos. É por isso que vale essa partilha. Não estamos sós. A gente consegue sair desse vale. Acho que para a gente começar o nosso bate-papo aqui é legal a gente começar justamente sobre esmiuçando e expondo e dissecando a frustração. Porque a frustração é justamente esse gatilho que leva para a ruminação, que depois pode levar para um transtorno, enfim. Acho que a frustração começa, e aí você me ajuda, Marcele, a frustração começa quando a gente tem uma quebra de uma fantasia, né? A gente imagina um resultado, uma resposta daquilo que a gente quer fazer, sei lá, uma boa performance, e depois imagina uma recompensa dessa primeira fantasia que a gente veio, né? Só que a realidade normalmente vem para fazer as coisas serem diferentes, né? E aí a gente se frustra não só porque o plano foi frustrado, não saiu do jeito que a gente queria. A gente frustra também essa imagem que a gente tinha da gente mesmo dentro desse plano que a gente inventou na nossa cabeça lá no começo, né? Pois é. Que é chamado de pensamento mágico muitas vezes. É um plano que a gente cria na nossa cabeça que vai resolver magicamente a situação. Como é que funciona isso? Como que é essa A expectativa, tudo que você está falando
é realmente o lugar da expectativa. E por que a gente cria essas expectativas assim, que podem ser realmente chamadas de fantasia ou de pensamento mágico, onde a gente projeta o nosso eu ideal? O marketing é muito culpado disso. As coisas são vendidas sem mostrar muito o processo. Eu lembro muito que você falava da sensação dos filmes. Sim, aquela montagem, né? Quando o Rocky Balboa, por exemplo, vai virar o campeão, ele tem uma cena de 5 minutos onde mostra um processo, às vezes, que leva anos. Pois é, você vê o resultado de um corpo esculpido pela musculação e não compreende que, de repente, para chegar naquele lugar, são realmente anos, né? Para você construir aquela performance, aquele corpo, aquele resultado, seja de um empreendimento, inclusive. A gente vê o empreendimento de alguém bem-sucedido e não compreende que antes desse empreendimento bem-sucedido, de repente ela quebrou algumas vezes. Sim. Ela fez tentativas onde ela não conhecia todo o ambiente para a criação de um negócio. Trazendo aqui para o nosso ambiente artístico, né? Muitas vezes a gente vê uma banda estourar na TV, né? E aí o apresentador vai perguntar sobre a história da banda e às vezes a banda já está há 10, 12 anos na estrada fazendo shows e compondo músicas e, né, estourou. Às vezes, né? não. É praticamente sempre. Mesmo quando um empreendimento, seja ele qual for, dá certo num tempo curto, antes da pessoa fazer o movimento de empreender, o conhecimento acumulado com outros processos construiu aquele lugar de sucesso. Ela não chega para aquele movimento muito crua. Existe, sabe, minimamente treinamentos oportunizados dentro das investigações de estudo, das mentorias, dos processos pelos quais ela passou, mesmo do ensino tradicional até a experiência prática. Ela viveu muita coisa e isso é um acúmulo de repertório que vai gerar um resultado mais positivo. Não, isso não acontece em pouco tempo. E o marketing te vende esse lugar de performance bem-sucedida em tempos mágicos e é muito, muito intangível para a maior parte das pessoas. Esse tipo de percepção vai gerar frustração. Vamos falar de comunicação. Se você está recebendo estímulos uma vida inteira para a organização do pensamento, que vai criar a tua habilidade de retórica, se você está recebendo estímulos e se sujeitando a essa fala pública em sala de aula, na tua igreja, na tua comunidade, quando você vem para um ambiente de fala pública em outro lugar, você está mais bem preparado. Você acumulou ferramentas, mesmo que você não as catalogue de um jeito mais tradicional. Você tem esse lugar pré-construído, entende? Não existe resultado mágico em poucos meses. Eu chego a lembrar agora de um episódio que foi trazido para o Fantástico, de um menino que aos 18 anos, sei lá, 19, eu não vou saber exatamente a idade, era um menino bastante franzino. E aí ele começou a fazer o processo de desenvolvimento muscular nas suas academias, buscando uma performance de halterofilia, sei lá, ele queria aquela musculatura gigantesca. E eu tive notícia de que aos 22 anos ele faleceu gigante. O que aconteceu? Ele usou catalisadores para esse resultado que prejudicaram o corpo. O corpo não suporta uma carga tão pesada para esse desenvolvimento muscular. Pouco tempo, né? Ele usou insulina de maneira exagerada, ele usou outros tipos de hormônio, e aí quando você injeta quantidades exageradas de testosterona, você vai
atrofiar a capacidade do organismo de gerar a testosterona. Se você usa a insulina de forma equivocada, você também vai atrapalhar o processo natural das coisas. O processo natural das coisas leva tempo. Não é incomum eu encontrar pessoas e pensar, eu comecei a fazer os meus vídeos de internet, que é o nosso portal de comunicação com o mundo agora. Mas aí, quanto tempo você fez? Pois é, 6 meses, fiquei tentando, fiz de um jeito, fiz de outro, mas o jeito que eu comunico não se harmoniza com o jeito que a internet quer. Olha o pensamento mágico e a fantasia se estabelecendo. Primeiro, como se existisse uma fórmula ideal para fazer a comunicação da internet. Existem, sim, vários modelos que já deram certo e que você pode experimentar para ver se eles se adequam ao teu jeito de comunicar. De repente, aquele modelo que você experimentou não vai se adequar ao teu jeito de comunicar. Você pode experimentar, eventualmente não vai harmonizar, mas é com a experimentação de muitas coisas que você eventualmente vai descobrir um outro lugar. Então você precisa estar em movimento e precisa passar por essas micro frustrações. É isso que vai gerar o teu músculo grande, entende? Grande e saudável. E saudável. O processo da musculatura crescida é a machucadura do músculo. Olha que coisa louca. Você precisa machucar o músculo vai inflamar, e aí, diante dessa inflamação, ele vai crescer e vai desenhar o teu corpo. A comunicação mais elaborada, mais interessante, ela vai passar por alguns processos de descoberta. Você vai ter que experimentar formas, especialmente na internet. Quanto mais o tempo passa, novos modelos surgem. Por que surgem esses novos modelos? Porque são pessoas em processo de experimentação e observação. Sim, são várias ferramentas que você precisa, somando edição com a elaboração da fala para criar esse lugar de alcance. Mas também não é um alcance que vai determinar o teu sucesso de projeto. O sucesso de projeto é constância. E para que a conexão aconteça, essa fala energizada, que eu chamo de autoexpressão, ela é um lugar antes até. Não é o pacote do marketing só, e não é o pacote da forma, do formato do vídeo. É o porquê estar ali. É o propósito real. Cara, que até a palavra propósito já caiu no lugar de banalização, isso me dói. Porque, na verdade, quando você tem esse motor do porquê eu preciso fazer o meu movimento de comunicação, você não vai cansar diante da necessidade de fazer novos movimentos e experimentações. Porque tem um outro motor, esse motor é mais forte. Esse motor é o motor do P maiúsculo. Esse porquê com P maiúsculo é o porquê do propósito. É a conexão com o que o universo quer de você também. É um lugar muito especial. Principalmente se está voltado para a transformação do outro, né? Se é um porquê focado no melhorar a vida do outro, né? Também fica mais Claro, potente, ele né? só se alcança esse porquê quando você realmente está conectado com a transformação que você quer gerar. Porque aí é um pensamento incessante de como é que eu melhoro a vida do outro. E como que eu comunico para melhorar a vida do outro? Isso aqui é uma busca constante e que vai precisar enfrentar. As frustrações, elas fazem parte desse processo. E a rede social gera uma intolerância a esse processo. Porque a gente tem a sensação de que tudo deve acontecer muito rápido e de que o resultado do outro também aconteceu rápido. Esses dois lugares são lugares de fantasia. Também tem a história de que você embarcou num projeto de outra pessoa. Alguém te vendeu, e pode ser não só um mentor, que vem do marketing, do ambiente das redes, mas uma pessoa do teu entorno. Assim, uma faculdade de
de medicina leva X tempo para acontecer. E você não vai sair formado e uma vez que é médico, o sucesso está ali garantido. Você precisa criar a tua clientela. Tudo é E aí também existe a frustração por conta de quando alguém constrói pra gente a nossa expectativa. Venderam uma ideia, você encontrou um mentor, enfim, o marketing traz bastante disso, né? Constrói uma história para você seguir e você gera essa expectativa, você se coloca nessa história, nesse lugar, e aí não acontece e você fica frustrado pensando, mas caramba, eu falhei, né? E na verdade era só a realidade, não estava fazendo o roteiro que você escreveu, que escreveram para você. Sim, a gente entra na fantasia do outro, do sócio, do marido, do amigo, de um mentor equivocado que você acabou trazendo para a vida. Resultado rápido é comprado com muito dinheiro e ele não traz a musculatura sólida. Resultado rápido não constrói nem um lugar de autoexpressão forte, nem um negócio bem estruturado, porque precisa do processo de aprendizado. E o processo de aprendizado, via de regra, leva tempo. Só que se a gente se deixa estimular somente pela pressa do resultado, pela projeção no resultado do outro, a gente vai ficar vibrando o tempo inteiro na falta. E aí a gente embarca na ansiedade, que foi o tema do episódio passado. A ansiedade é a conexão e o nosso olhar na falta, para que a gente olhe para a frustração com um olhar mais saudável. É interessante que a gente, em vez de olhar para a falta, para a falha, para o erro, a gente olhe para a realidade vendida de um jeito equivocado, para um roteiro equivocado, que ou você escreveu ou alguém escreveu para você. Dá para escrever novos roteiros, dá para perceber a realidade de um jeito mais saudável, para que o teu movimento seja coerente e para que a tua busca pela autoexpressão aconteça de forma realmente energizada. Aí é interessante a gente observar o processo da ruminação, porque a gente já entendeu aqui que a expectativa pode ser reorganizada, né? Pensamento mágico não ajuda. Mas se a gente já está no lugar danoso da ruminação, gerado pelo ambiente da frustração, como é que a gente acha recursos para sair daqui? Porque o resultado da expectativa equivocada, dessa frustração diante desse embate do desejo não realizado com o limite, que é a habilidade que a gente ainda não desenvolveu, a gente acaba entrando nessa substância danosa que é a ruminação. E muita gente não compreende que esse lugar é um lugar danoso. As pessoas acabam entendendo a ruminação como uma espécie de mapeamento do processo. Não, eu estou só entendendo aqui os porquês, né, onde eu falhei, que eu sou realmente culpada, que realmente os outros são melhores que eu. Tudo isso é um lugar danoso do nosso cérebro que está tentando nos proteger, e a gente também entende que é um lugar natural, saudável, então eu vou ficar aqui, mas não é. Não é. A frustração já aconteceu, o desejo não foi realizado. Compreender que eu estou num lugar de uma substância tóxica e nomear isso é o primeiro passo para sair desse lugar. Porque quanto mais tempo a gente fica mergulhado nessa substância, mais a gente vai descendo nessa espiral para baixo. Não é legal ficar aqui. Não é bacana. Tá bom, já aconteceu, já frustrou. Então como é que eu encontro ferramentas para sair o quanto antes desse estado de ruminação? E a gente precisa entender também que o ruminar, esse ficar pensando, é meio natural do ser humano. Então eu vou para esse lugar, necessariamente. A gente não tem muito controle sobre o primeiro pensamento que brota.
O pensamento brota diante de um estímulo externo. A frustração aconteceu. Qual que é a mecânica do pensamento? Vamos pensar aqui no pensamento do desejo sexual. Você não pensa no desejo sexual porque você apertou um botão. O desejo sexual se estabelece porque você foi estimulado fora. Alguma coisa aconteceu que te gerou um pensamento. O pensamento, ele brota mesmo desse lugar do estímulo externo e a qualidade desse pensamento está relacionado às tuas crenças, ao teu ambiente interno pré-estabelecido, pré-pensamento, sabe? O meu pensamento ele parte de um lugar já. Se eu consigo organizar um pouco essa antessala do pensamento com crenças mais positivas, esse pensamento vai ser diferente. Mas eu identifiquei aqui que, diante da minha frustração, eu já estou no lugar da ruminação. O pensamento já aconteceu. E ele encadeia mesmo outros pensamentos. A comparação, que é somada à sensação de incapacidade, de insuficiência, que é somada à sensação de culpa, que é somada à sensação de vergonha, são pensamentos que vão te deixar numa espiral cada vez mais para baixo. Aí eu preciso encontrar mecânicas, e aí são ferramentas mesmo, para sair desse lugar. E se a minha antessala do pensamento, se a minha estrutura psíquica, no momento, ela está mais fragilizada, porque outras coisas aconteceram, porque o meu ambiente na vida... Eu gosto muito de pensar em 7 externo e 7 interno, sabe, Alex? 7 no audiovisual é toda a preparação do ambiente para você rodar um filme, para você rodar uma produção. Então, é a nossa circunstância externa, tá? E aí a gente também tem um 7 interno, como se a gente criasse um ambiente para rodar um filme internamente. Esse 7 interno é esse, se eu já faço terapia, se eu já tenho um processo de autoconhecimento, percebo que eu entrei num momento de ruminação, eu tenho mais facilidade para nomear esse momento, eu chamar de ruminação, entender que eu estou no lugar de substância tóxica e já não gerar a identificação, ou seja, gerar um desejo de sair daí, reconhecer que não é legal, que eu não estou mapeando, que eu não estou programando novos resultados. Não, esse lugar é ruim, mas é o meu 7 interno que me prepara para isso. E às vezes a vida não te dá essa condição. Teu 7 interno porque você não fez terapia, porque o autoconhecimento não se estabeleceu, ou porque o teu 7 externo, as coisas que estão acontecendo no teu ambiente externo também são ruins. Por exemplo, você já está com dívidas, você já está com uma crise no teu relacionamento, você já está com problemas com teu filho, ou seja, todo o teu ambiente externo e interno pode estar muito ruim. E aí o processo de ruminação é um processo mais danoso e vai exigir um esforço ainda mais poderoso, mais assertivo. Aqui vale demais a interferência de uma alteridade. O que é uma alteridade? É uma pessoa fora que vai te ajudar, vai te pescar aí dentro da tua mente. Tá difícil demais sair da ruminação? É muito importante você acessar alguém que vai te fazer perguntas mais inteligentes para te puxar desse lugar. A terapia cognitiva chama isso de questionamento socrático. Quando a gente tem a oportunidade, por conta desse 7 interno mais saudável, de se fazer essas perguntas, a gente tem condições de sair desse lugar mais rapidamente sozinho. Às vezes a gente não tem. E tá tudo bem admitir. Tá tudo bem buscar fora, sabe? Às vezes você tem um amigo que vai te oportunizar isso mais facilmente. Que ótimo. Se você não tem, buscar um terapeuta é fundamental. Não tem recursos financeiros no momento, existem escolas, universidades que vão ter esses terapeutas que minimamente vão ter a condição de te fazer perguntas mais assertivas para te tirar desse lugar de ruminação. O que é o meu 7 interno?
É o que eu tenho de anteparo para me dar suporte para eu lidar com os problemas. O meu set interno, às vezes, é frágil. Eu não tenho nem o autoconhecimento, nem sei como é que eu funciono de verdade. Eu nem tenho ferramentas para sair daqui. O meu set interno tá fragilizado. E o meu set externo, às vezes, também. Aí como é que eu faço para encontrar esse recurso? Eventualmente está difícil de encontrar o terapeuta ou o amigo. Um recurso que vai te ajudar a sair do movimento de ruminação é a escrita. Porque quando a gente escreve, a organização do pensamento é mais interessante, ele fica um pouquinho mais assertivo. Mesmo que você escreva coisas ruins, mesmo que você se culpe, se xingue, ou despeje no papel a tua ruminação, quando você está fazendo esse movimento, a tendência é a gente olhar para isso com um pouquinho mais de assertividade e fazer uma avaliação mais positiva, sabe? Será que tudo isso que eu estou escrevendo é real? Será que existe uma forma de eu lidar com isso aqui que eu estou derramando? É um processo mais natural da escrita, porque a escrita também é a oportunidade do distanciamento. O ruim do pensamento, né, eu não estou nem falando de pensamento intrusivo, estou falando da ruminação só. O ruim é a identificação, porque daí eu somatizo e aí a minha energia desce. Somatizar é trazer para o corpo, tá? A minha energia vai escoar. Distanciar-se do pensamento é o que a gente quer aqui. É sair do processo de ruminação olhando para o pensamento como um fenômeno à parte. Ele não é você. Ele está passando por você. É o que as escolas contemplativas fazem. Quando eu faço meditação e eu alcanço esse lugar de observação do pensamento, eu já não somatizo. Eu já olho como um fenômeno à parte. Mas esse lugar é muito difícil de alcançar. Precisa de treino. Fica aqui o nosso estímulo para que as pessoas façam isso de verdade. Você que está nos ouvindo agora. Mas, eventualmente, você não tem esse treino. Eu estou querendo chegar num lugar aqui de possibilidade de... Você já entrou na ruminação, você identificou, você tentou a alteridade, mas, de repente, o teu amigo mais próximo não conseguiu te ajudar. O terapeuta está difícil de acessar. Você tentou o caderno, e nesse movimento do caderno, você viu que você só está derramando as coisas negativas. Admitir primeiro que o pensamento negativo é um pensamento mais poderoso que o positivo, tira uma culpa possível também desse momento agora. Você não pode alimentar mais a culpa. Agora estou na ruminação, não consigo sair. Isso vai potencializar. Você não consegue sair porque o pensamento negativo ele é mais forte mesmo. Tá tudo bem. Identificar isso como um fenômeno natural é altamente positivo. Mas existe aqui uma ferramenta que a maioria das pessoas banaliza. Os terapeutas trazem, as igrejas trazem, o ambiente social às vezes estimula, mas estimula num lugar frágil. Ninguém entendeu o poder real disso que eu vou dizer agora. É o movimento da gratidão. E assim, é mais fácil pegar um papel, tá? Anotar mesmo. Anotar agradecendo. Por quê? Porque a gente está vibrando na falta, certo? A ruminação, a frustração, a depressão, a ansiedade é sempre a vibração na falta. Eu quero gerar uma outra vibração, uma outra qualidade energética para o meu corpo. Então eu quero agradecer. Eu quero vibrar no que já existe, na potência posta. E se eu começo a observar sob outro ângulo, eu estou caminhando para sair desse lugar da ruminação. Esse lugar da gratidão é uma potência que as pessoas realmente banalizam. Entendeu que você está ruminando? Conseguiu nomear? Cata um caderno. Acha um caderninho, onde quer que ele esteja. E começa a agradecer. Ah, Marcela, eu não tenho nada para agradecer. Só acontece coisa ruim na minha vida. Ok, isso que você está me dizendo agora, nesse momento, exato momento que esse pensamento te atravessou, é a ruminação. Opa, nomeei. Não quero ficar aqui.
Se essa é a qualidade do meu pensamento agora, eu vou forçar, deliberadamente forçar a gratidão. Não tem nada para agradecer? Cria. Imagina, visualiza, porque assim, tudo é passível de ser agradecido, tá? Uhum. A gente pode agradecer a comida, a gente pode agradecer o ar que a gente respira, a gente pode agradecer o corpo que a gente tem, a gente pode agradecer os relacionamentos, a gente pode agradecer a água quente do banho. Nossa, tem coisa melhor do que a água quente caindo no teu corpo? Tem coisa melhor do que o sabor de um alimento que está te nutrindo? Tem coisa melhor do que a oportunidade nesse segundo de estar escrevendo? E se você agradece isso numa outra qualidade, vou instalar aqui uma outra possibilidade de conexão energética. Eu agradeço a fonte que me provê tudo isso. Eu agradeço a algum lugar especial, pode ser o divino, o Deus, a lei mística, qualquer coisa que você consiga estabelecer como uma alteridade maior. Esse é o lugar da fé, tá? Esse lugar é muito especial. Esse lugar é muito especial porque ele muda mesmo a tua energia. Real. Ele já foi mapeado isso, já foi estudado cientificamente. Botaram os eletrodos na mente de algumas pessoas com muita fé, freiras, gente que tem realmente um exercício mais especial. Esse exercício da gratidão treinado, ele muda a tua qualidade energética radicalmente. Porque assim, aí a escola contemplativa diz, né, venha pro agora. Aí a igreja vai dizer, elimine teu ego e se conecte com a força. É só isso, na verdade é só isso. É entender que você não tá sozinho. Que tem uma força agora segurando a tua mão da escrita da gratidão. Uhum. E que essa força já é passível de ser agradecida. E se você agradecer, aqui é mais especial ainda. Se você agradece a frustração, se você agradece o evento ruim que aconteceu para você, isso é muito difícil, tá? Isso é muito, muito, muito difícil, porque a nossa tendência é vibrar na raiva do que aconteceu, é vibrar na impotência do que aconteceu. Agradeça como oportunidade de autoobservação, de crescimento, de descoberta do não fazer. Uhum. Aí tem aquelas histórias, né, tipo, Thomas Edison errou não sei quantas mil vezes antes de acertar a lâmpada. Todas essas histórias colorem esse lugar aqui. Esse lugar é mágico. Esse lugar é um portal. Esse lugar tira você da ruminação, vai projetar a tua energia mais para cima. Quanto mais você escrever, quanto mais tempo você ficar no teu caderno, listando coisas que podem ser agradecidas, melhor vai ser a tua energia. Uhum. E mais potencialmente rápido você sai desse lugar e começa a criar a imaginação positiva para criar o teu futuro. Se a gratidão é o movimento necessário, a partir desse exercício, eu posso, então, organizar diferente a minha percepção da frustração. Eu posso olhar para ela não como uma placa me dizendo deu tudo errado, isso só vai dar ruim, é o fim do caminho. Não é o fim do caminho. Essa placa pode dizer outra coisa. Ela pode dizer, aqui é um sinal de que eu preciso fazer um movimento mais estratégico, ou que eu preciso de descanso, ou que eu preciso de um pouquinho mais de maturidade. E só o fato de eu ter atravessado a frustração já indica a maturidade se consolidando. Quando a gente faz... Porque você falando do escrever, o escrever tem uma conexão com o agora, né? Total. E aí talvez seja realmente a forma eficaz do tal do conecte-se com agora, que é o mindfulness e as meditações falam, né? Então acaba sendo um processo de você vir para o agora e colocar no papel, e uma conexão dentro-fora que é legal, né? De pensar. Maravilhoso. Pense, assim, a gente traz para o nosso treinamento o caderno da expressão essencial.
E eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de transferir para as pessoas a importância desse exercício. Mas ele é absolutamente definitivo. Porque ele é a tua elaboração no mundo e é a tua oportunidade terapêutica. A gente vai para terapia para ficar falando com o terapeuta, não é? Para despejar. E às vezes o terapeuta não está nem com paciência, não está nem te ouvindo, e você não tem essa grana para pagar. O teu caderno é a tua terapia. O teu caderno é a oportunidade da reavaliação mais assertiva. É a oportunidade da meditação mesmo, de vir para o agora. É a oportunidade da conexão com a fonte criadora. O teu caderno é a oportunidade de construir um plano mais assertivo. O teu caderno é a oportunidade de cura. Não é à toa que muitas escolas, muitos autores, muita gente fala sobre a escrita, chama de nomes diferentes, chamam de journaling, chamam de, enfim, N nomes, né? Mas é escrever o que está aqui dentro para organizar, né? Para ajudar a criar essa base. Grandes pensadores começaram assim, sabe? Com um diário. Uhum. Grandes escritores construíram suas obras a partir dos seus diários. E a maioria dos grandes pesquisadores e escritores tem o hábito de ter um caderno de anotações. Isso é genial, é simplesmente absoluto. É o principal exercício, eu acho. Imagina, ele concentra nessa oportunidade a meditação, a reavaliação, a organização da mente. É a oportunidade de cura. E se eu te disser que das nossas alunas que tiveram melhores resultados no lugar da autoexpressão e alcançaram grandes voos dentro da internet, grandes voos mesmo, assim, que estão agora fazendo palestras, inclusive, consolidaram essa comunicação, essa autoexpressão forte, porque faziam o exercício da escrita criativa. É esse o lugar, entende? E eu acho que é o passo possível. Atravessou uma frustração, teu projeto não deu certo, teu empreendimento ainda não se estabeleceu, não é o fim do caminho. Esse fim do caminho, ele não existe. Ele é o resultado da tua ruminação. E se o passo possível é a escrita, eu acho que é um estímulo mais importante desse episódio, sabe? Porque você não precisa resolver o mundo no dia seguinte. Você precisa resgatar as tuas forças. E para resgatar as tuas forças e construir um lugar mais saudável, para que a tua comunicação caminhe, se o passo possível é a escrita, maravilhoso. Porque aí os outros passos vão surgir desse exercício. Aí você vai desenvolver, óbvio, se você tiver um mentor mais fácil, se você participar de um curso, de outros processos, isso tudo é muito saudável. A retórica, a elaboração da retórica, a elaboração da fala, da expressão, desenvolver o teu léxico, o teu vocabulário, tudo isso faz parte. Mas antes de qualquer coisa, você precisa de saúde e de uma projeção saudável do teu movimento. E para isso, organiza a tua energia, estabelece o passo possível. E aí a gente começa um caminho de saúde e revolução para uma comunicação e uma autoexpressão muito poderosa. E é o que a gente quer para você. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso bate-papo dessa semana. Espero que a gente tenha conseguido contribuir para você. Nossa, super! Faz um comentário, traz um feedback. Vai ser muito importante que a gente entenda como que essa mensagem chegou aí. Sabe, qualquer comentário vai alimentar o nosso projeto, vai nos organizar força aqui também, para que a gente continue esse processo, tanto de entrega quanto de investigação. E também compartilha, né, esse episódio com uma pessoa que você acha que pode receber essa mensagem, que seja importante para ela. Compartilhar vai ser bem importante para a gente também. E se você não segue a gente lá no Instagram ainda, @vocêdebemcoacâmera, vai lá que a gente vai adorar saber de você, saber quem é você, vai adorar te receber lá no nosso canal. É, né? A rede social é onde a gente acaba ficando mais tempo. Então vem, é a nossa casa. A gente vai adorar tomar um café com você. Até a próxima.
'cause I feel alone in our home. Seems like just the other day I'd see your face and know what to say. Now I'm staring at the ground, stepping over eggshells spread all around. So tell me, what can I do? Do I tiptoe around to pick up a broom? Can we sweep up this mess, or did we make a minefield out of our dress?